Do ponto de vista prático, ANGOSAT 2 não existe. Portanto, foi uma burla, foi uma farsa, foi uma mentira deste governo. Muita gente pensa que quando existe o ANGOSAT hoje, amanhã já devemos usufruir de todos os seus serviços. Não é isso. A implementação é paulatina, okay? É ao longo dos anos. O presidente João Lourenço autorizou o financiamento da construção do ANGOSAT 3, com valores que Angola pretende emprestar. A Ministra das Finanças está em frente destes pronunciamentos da suposta dívida que daqui a mais instantes podem ser canalizadas para Angola. Hoje, Dr. Laurindo Mande, começa por si. Hoje dá para fazermos uma avaliação, não é, como angolano, do ANGOSAT 2 e perspectivarmos para a construção do ANGOSAT 3. Bom, primeiro dizer que o governo angolano, sustentado pelo MPLA, burlou-nos, na verdade, as expectativas todas. Nós acompanhamos, na primeira instância, em dezembro de 2017, disseram-nos que foi lançado o ANGOSAT 1, em Cazaquistão, que custou, no cofre do Estado, 320 milhões de dólares. Isto foi em 2017. Em outubro de 2022, foi o ANGOSAT 2, que custou 121 milhões de dólares. Já agora, 25, está-se a falar de outro ANGOSAT 3, que orça em 179 milhões de dólares. Significa, totalizando com o ANGOSAT 1, 2 e o 3, são cerca de 620 milhões de dólares entregues nas brincadeiras. Por que eu digo nas brincadeiras? Porque não existe ANGOSAT 1, não existe ANGOSAT 2 e não existirá ANGOSAT 3. Porque depois até acompanhamos, quando propagaram o ANGOSAT 1 e o 2, disseram que a internet e os dados para ali fora poderiam melhorar. Mas você, os jornalistas escrivão, essa hora podemos colocar aqui um saldo de dados da Africeu ou Unitel. Abrimos um vídeo de uma miúda. Aquilo não termina rápido. Significa dizer, foi uma fraude, não é verdade, que o governo angolano, sustentado pelo MPLA, fez-nos. Portanto, o ANGOSAT 3, mais uma vez, será uma mentira deste governo que nos fez com o ANGOSAT 1 e também com o ANGOSAT 2. Portanto, é um desperdício de dinheiros que, no meu ponto de vista, se tivéssemos um governo tanto quanto sério e com visão da economia do futuro desse país, poderia alocar esse dinheiro todo numa outras questões que poderiam salvar a vida da pessoa humana, do que desperdiçar em ANGOSATs 1, 2, que não existe do ponto de vista prático. Ok. Muito obrigado, Dr. Laurindo e Dr. Mabanza Kambaka. O presidente João Lourenço autorizou a construção, nesse caso, do ANGOSAT 2. Como é que olha para esta posição do presidente João Lourenço, o decreto presidencial número 206/24? Angola está em condições de ter o ANGOSAT 3? Bom, penso que está e é uma boa decisão, na minha opinião, porque estamos a falar de uma Angola que vai crescendo de cada vez mais. Eu penso que os pronunciamentos, as opiniões do Dr. Mande são para serem respeitáveis, mas não para concordar, porque primeiro é que se de facto o nosso país tem vindo a ser visto como um dos países que aposta seguramente e veementemente na segurança, não é? Primeiro. Segundo, se o nosso país pretende ser na região um dos exemplos no que toca aos investimentos privados, bem como ao sentido do desenvolvimento das economias da África do Sul ou do sul do Saara, é lógico que também nos preocupemos com o desenvolvimento, por exemplo, das questões ligadas a satélite, ok? Nós, afinal de contas, devemos desenvolver o nosso sistema eletrônico. Nós devemos ter, e é nesse sentido de desenvolvermos o sistema eletrônico a que veio o sentido, a que faz sentido falarmos do ANGOSAT 2. ANGOSAT 1, é claro que não conseguimos ter sucesso como desejávamos, porque, portanto, sofreu algum problema no espaço e acabou por se perder. Mas o investimento que o Estado angolano colocou
para a construção de qualquer que fosse ANGOSAT, ainda que sejam 3, 4, 5, 6, e acredito que isso ocorrerá no futuro, são investimentos que visam, de facto, colocar a Angola no cerne das atenções, no sentido de que nós estamos preocupados no século XXI com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento da economia africana no sentido geral e com a economia do nosso país no sentido particular. Ora que o ANGOSAT 3 tem o plano, por exemplo, de poder ajudar até não diria, fornecer dados do ponto de vista agrícola e ainda do ponto de vista dos recursos naturais. Penso que o país não é só administrar justiça, não é só fazer outros projetos, não é? Mas também no que toca à questão do desenvolvimento da agricultura, que até hoje por hoje é um dos pilares para o desenvolvimento da África, e o satélite Ango 3 virá para facilitar a observação da Terra nesse sentido. E penso que faz sentido. Qual é o balanço do ANGOSAT 2, Dr. Mabanza? Vale a pena avançar para o ANGOSAT 3? Não, a questão que se coloca é a seguinte: o objetivo do ANGOSAT 2 é o mesmo objetivo do ANGOSAT 3? A resposta é que não. É que a ANGOSAT 2 está virado para questões de telecomunicações, ok? E se me perguntar se terá havido até esse momento algum lucro, é claro que sim. Nós temos vindo a verificar, por exemplo, nos tempos passados, o ministro a se pronunciar no sentido de que nós vamos vender serviços da ANGOSAT 2. É claro que aquilo não ocorre de forma imediata, não é? Portanto, são contactos, são projetos, são acordos que se vão fazendo com os técnicos ministeriais dos países da nossa região. Primeiro. Segundo, o ANGOSAT 3 tem outro objetivo. Portanto, tanto o ANGOSAT 2 quanto o ANGOSAT 3 fazem sentido. Por quê? Porque não têm os mesmos objetivos. E poderemos no futuro ter, por exemplo, o ANGOSAT 4, ANGOSAT 5. Depende só do objetivo com que o Estado pretende ter com esse ANGOSAT. Agora, é verdade que existe uma pretensão do Estado poder prosseguir com a prossecução dos interesses públicos com esses ANGOSATs, independentemente do ano em que forem lançados ou do ano em que forem projetados. Existe essa pretensão. Isso é que é mais-valia. E também assim nos aproximamos no desenvolvimento humano e tecnológico a que Angola se propõe estar. Doutor Mante, olhando para o ANGOSAT 2 ainda, o cidadão normal, o angolano, o pacato cidadão, tem se beneficiado com o ANGOSAT 2, como o Dr. Mabanza afirma aqui? Não, primeiro, nem o próprio Dr. Mabanza se beneficia desse ANGOSAT 2. Nem ele, nem os grupos do MPLA. Ninguém se beneficia. Eu até sou muito realista nesse quesito. O ANGOSAT 2 não existe aqui nesse país. Eu dei um exemplo muito básico. Esta é a hora, nós podemos colocar saldo de dados de 8 GB, abrimos um vídeo de uma menina qualquer ali. Nem 5 minutos vai dar. Quer dizer, o saldo de dados, já que a questão do ANGOSAT 2 é comunicação, quer dizer, não demora. Do ponto de vista prático, ANGOSAT 2 não existe. Portanto, foi uma burla, foi uma farsa, foi uma mentira deste governo. Portanto, eu penso que sempre que estivermos a abordar questões do país, devemos ser sérios. Porque depois você não pode me falar do ANGOSAT 3 sem de antemão a população se beneficiar do 1 que foi burlado, e isto o governo nunca reconheceu, e do 2 que foi falsificado e não existe. Portanto, são essas questões. E eu fiz aqui os cálculos muito básicos de que nessa brincadeira toda dos ANGOSATs já estamos a rondar em 620 milhões de dólares em gastar nas brincadeiras de satélites que não se beneficia. Porque se depois o escrivão ver, neste momento nós estamos a beneficiar do satélite da África do Sul. Significa, antes da existência desses
1, 2 e 3, supostamente. Até agora que estamos aqui a falar, se a nossa comunicação está assim, é graças ao ANGOSAT ou ao satélite da África do Sul. Portanto, significa, do ponto de vista prático, os supostos satélites que têm sido lançados pelo governo angolano, que é sustentado pelo MPLA, não existe. Portanto, o governo poderia fazer uma retrospectiva do que de facto quer, porque isso não vai dar certo. Até tiraríamos um exemplo básico, aqui num país muito próximo, que é o Níger. Eu vi em 2022 os estudantes de uma universidade pública de ciência e tecnologia lançaram um satélite de forma interna. Portanto, por que nós não formarmos esses quadros em ciência e tecnologia para que de forma interna se lance um ANGOSAT nosso, do que irmos contactar a Rússia, França e nos burlar os satélites? Portanto, isso é antagônico do que eu vejo aqui, Dr. Mabanza, mas é normal, é demagogia que traspassa o próprio MPLA. Portanto, não me surpreende com as suas afirmações. Não, desculpe, doutor, vou só ser muito breve para responder ao meu colega. Doutor Mande, é o seguinte, o doutor Mande tem razão, quando estamos a falar de coisas sobre país como este, por exemplo, temos que ser realistas, de facto. Agora, a grande questão que se coloca é, o doutor Mande está a ser realista? Eu acho que não está. Quando o doutor Mande diz, por exemplo, que se colocarmos o saldo acaba em 1 minuto. Isso não é verdade. Quer dizer, a pessoa que está a ouvir o Dr. Mande vai dizer assim, não, Dr. Mande não está a ser realista. Primeiro. Segundo, Dr. Mande, os empréstimos públicos são instrumentos que os Estados utilizam para, portanto, fazer investimentos privados e fazer projetos como esse. Sim, é muito normal. Não, para beneficiar o povo. Os empréstimos que o vosso partido faz pela que são inúteis, não beneficiam nenhum povo. Esse empréstimo é inútil. O exemplo do empréstimo que o doutor está a dar. O empréstimo que o doutor está a dar, exemplo, são empréstimos que deve beneficiar o povo. Esse empréstimo eu aceito. Agora, os empréstimos que o governo faz que não beneficiam nenhum povo é inútil. Até o doutor Mabanza sabe que o senhor não se beneficia de ANGOSAT nenhum. Doutor Mande, se beneficia. Permita-me só. Tem que ser verdadeiro. Vou já lhe dar a palavra. Este empréstimo que o Estado angolano está fazendo, o doutor tem que separar as águas. Quando fala do Estado angolano, não pode juntar o executivo. Portanto, o executivo é diferente do Estado angolano. O Estado angolano, o executivo é só uma das componentes do Estado angolano. Mas pronto, isso penso que os telespectadores não precisam perder tempo para me ouvir quanto a essa questão. E o Dr. Mande sabe muito bem. Portanto, não faça confusão nas mentes das pessoas. Terceiro, para explicar o seguinte, Dr. Mande, os investimentos públicos, como dizia, são instrumentos que os Estados utilizam para fazer investimento de projetos de desenvolvimento, como é o projeto de ANGOSAT. Dizer aos telespectadores que esses projetos, por exemplo, como é o da ANGOSAT, não é um projeto para beneficiar o povo. Então a pergunta viria, é para beneficiar quem? É mesmo para o povo, é claro, doutor. Não, mas isso está a beneficiar outra coisa. Não, uma coisa eu vivo aqui, nunca dormi fora da Angola. Eu nunca vi ANGOSAT. O doutor Mande, eu acho que o doutor Mande não está a andar o país. Quem disse? Eu sou aqui no painel, quem mais anda pelo país? Se eu estiver errado ainda bem. Ficou aqui em Luanda de dezembro a dezembro. Então não me fala que é do país. O serviço da ANGOSAT 2, apesar de não estarem a ser usufruídos de forma cabal, tá aí. Não é? Não, mas calma, o objetivo não é que tão logo que fosse lançado... Foi lançado em 2022. Não, mas calma, doutor. Passou quantos anos? É uma utilização que vai sendo aprimorada. Se não utilizamos o 2, vai meter no 3 para fazer o quê? Não, porque os objetivos de cada ANGOSAT são diferentes. Não passa, você não pode passar a perna no outro. Primeiro usufrua de 2. Não tem lógica nisso. Calma. Tem que entender a lógica de cada ANGOSAT. Não tem lógica. ANGOSAT 2 é para um objetivo, é para uma finalidade. Diferente do ANGOSAT 3. Tá, aquele concretizou-se. Não, está a ser concretizado. O doutor se beneficia do ANGOSAT 2. Eu me beneficio sim. Doutor Mabanza. Não, pode ser. Doutor Mabanza disse... De forma cabal, de doutor forma Mabanza... é algo... Doutor Mabanza disse que os angolanos têm se beneficiado do ANGOSAT 2 e o ANGOSAT 2, o governo vendeu vários serviços do ANGOSAT 2. Uma vez que vendeu-se serviços do ANGOSAT 2, não seria das verbas que se vendeu o ANGOSAT 2 constituir o ANGOSAT 3 e não fazer empréstimo ao Estado, endividando novamente o país?
Não, a grande questão é o seguinte, existe esta pretensão de vender mais serviços do ANGOSAT 2 e é um projeto que virá a ser no futuro um projeto que poderá ajudar, não é, a implementação de mais projetos nesse âmbito, de facto. Só que o Estado, e isto é uma possibilidade que eu avento, porque não faço parte do Ministério das Finanças, que está na frente do projeto, portanto não tenho dados completos sobre o plano do Estado quanto ao empréstimo que se faz para o ANGOSAT 3, mas como cidadão e bom apreciador da política econômica nacional, posso deduzir que, portanto, existirão valores, não é, que advenham dos serviços da ANGOSAT 2, mas que, portanto, não são necessariamente suficientes para que se faça, não é, um projeto para que advenha um outro ANGOSAT. Está querendo dizer que é um projeto falhado? Não é um projeto falhado. Não é um projeto falhado. É um projeto a ser implementado, não é? Por quê? Porque o projeto da ANGOSAT, ainda que... porque o que é que acontece? Muita gente pensa, e penso que seja também a questão do Dr. Mande, muita gente pensa que quando existe o ANGOSAT hoje, amanhã já devemos usufruir de todos os seus serviços. Não é isso. A implementação é paulatina, okay? É ao longo dos anos. Portanto, nós vamos ver o benefício no futuro, tanto do ANGOSAT 1, aliás, do ANGOSAT 2, 3, 4, e aqueles ANGOSATs que vierem a ser, não vão ser, os seus serviços não são imediatos já, estás a perceber, jornalista? É nesse sentido. Então, temos que ter calma, o doutor Mande tem que mostrar ao telespectador que ser realista é dizer o seguinte, não, nós temos que ter paciência, vamos aguardar que os serviços da ANGOSAT 2 vão ser implementados no seu todo. Não vão ser. O jornalista fez uma questão muito importante, Dr. Mabanza. Veja a lógica. O ANGOSAT 1 não foi burlado, não é isso? Não foi burlado, não. Está onde? Não. Está onde o ANGOSAT 1? Mas o doutor diz Está onde? Está onde o ANGOSAT 1? O doutor está a fazer acusação do Estado angolano, é isso? Sim, é isso. O ANGOSAT 1 não foi burlado, sim ou não? Mostra a prova. Não, a prova é que não existe ANGOSAT 1. Mas eu não concordo com a sua opinião. Veja só, a Constituição da República é clara. As pessoas públicas coletivas devem ser responsabilizadas. Quem é que se responsabilizou na perda de 320 milhões de dólares do ANGOSAT 1? Ninguém. O lógico seria, já que o doutor fala de investimento... Mas o doutor sabe que a construção do ANGOSAT 2 foi, em certa parte, por compensação... Não foi. Não foi, os valores são diferentes. Não foi. Eu não sou criança. Calma. O ANGOSAT 1 custou... Doutor, traz a agenda, começa a apontar. O ANGOSAT 1 custou 320 milhões de dólares. O ANGOSAT 2 custou 121 milhões de dólares. Duas empresas diferentes. Uma é russa, outra é francesa. Então, é escrever. Tem que ter calma. Tá bom, mas tá bom. O que é calma então para si? Calma para si é o quê? É mentira as pessoas. Eu não sou assim. Eu aqui vou esclarecer a verdade. O investimento inútil, no meu ponto de vista, seria, já que a Rússia nos burlou com conivência do governo angolano, que na época o ministro das Telecomunicações era o atual governador do UIS, que está lá a tomar o bom vinho, não se responsabiliza. Seria o seguinte, como a Rússia nos burlou, o ANGOSAT 1 com a conivência do governo angolano, sustentado pelo MPLA, poderia compensar o ANGOSAT 2. 2. Primeiro é beneficiar-se do ANGOSAT 2, já que ele foi lançado em 2022 e hoje é dia 7 de março de 2025. Você não pode construir o 3 sem o Laurindo se beneficiar do 2. Você está correndo muito. Portanto, eu penso que se fosse investimento sério, seria basicamente assim. Agora, nessa lógica do Dr. Mabanza de que vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem usufruir, estamos a dar tiro no ar. Infelizmente, o governo desperdicia esse dinheiro todo, que poderia fazer tantas outras coisas para acudir à fome e à pobreza do que brincar com a vida das pessoas de satélite e não satélite. Ok. Dr. Mabanza, já para terminarmos este tema, qual seria a prioridade do presidente João Lourenço, uma vez que o satélite tem levantado várias questões no seio da sociedade civil? Não, eu penso que não há aqui alguma contradição. Eu já disse que... É um projeto para avançar. Sim, é um projeto para avançar. Eu já disse que, por exemplo, os serviços da ANGOSAT 2 vão sendo verificados, ainda que não no seu total
potencial, mas vão sendo verificados. Temos províncias onde os serviços da ANGOSAT 2 estão a ajudar os serviços a insetarem as suas atividades na normalidade. Agora, é preciso termos calma, porque os serviços da ANGOSAT 2 vão sendo mesmo implementados. Nós, no futuro, vamos sentir esta graça, portanto, precisamos só ter calma. Não precisamos não ser realistas, como o meu colega quer aqui transparecer. Primeiro, não há contradição por isso, em termos mais o ANGOSAT 3, porque o ANGOSAT 3 tem uma outra finalidade, que é o de ajudar as questões agrícolas, okay? A observação da terra, inclusive vai ajudar as questões da seca, que tem vindo a assolar a nossa parte do sul do país. Portanto, é diferente. Nós podemos agora mesmo, de forma simultânea, se fosse possível, agendarmos mais um outro projeto de 2, 3 ANGOSAT desde que tivéssemos as condições para tal. E desde que os objetivos fossem diferentes de cada ANGOSAT. É muito normal que isso ocorra. Por exemplo, se nós quiséssemos, por exemplo, colocar na órbita um ANGOSAT, um satélite nesse caso, ANGOSAT é o nome que nós adotamos, que pudesse verificar questões, por exemplo, de segurança nas fronteiras, por exemplo. Nós podíamos fazê-lo sem problema, desde que tivéssemos as condições para tal. Agora, é verdade que Angola só está a fazer esses projetos 5 anos depois, 4 anos depois. Por quê? Porque nós temos poucas condições para tal. E eu até diria, estamos a fazer estamos a investir para mais satélites no nosso país de forma muito vigorosa. Seria, se fosse com mais, como é que eu diria, com mais urgência e rapidez, em 5 anos tivéssemos 3, 4 satélites para nos ajudar a tratar os diversos problemas que vamos enfrentando no que toca, sobretudo, à agricultura, não é, que o país precisa tanto para o desenvolvimento econômico. Ok, muito obrigado, Dr. Laurindo Mande. Qual seria a prioridade do governo angolano, dirigido pelo presidente João Lourenço, no que concerne às prioridades, uma vez que a questão do satélite tem levantado várias reclamações por parte da sociedade civil? Bom, eu penso que o presidente João Lourenço quer ficar na história como alguém que deitou muitos satélites. Infelizmente isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque estão a burlar todos os satélites e é um investimento que não vai dar nada. Portanto, eu penso que o importante seria primar pela agricultura. Isso é que seria. Só que depois o próprio executivo sustentado pelo governo do MPLA, a própria agricultura deu lá 1%, tá vendo? Que significa, todos os conselhos possíveis que eu deveria dar ao MPLA não vai dar certo, porque essa gente já não ouve. Estamos a falar de 50 anos, não é isso? Já está velho o próprio governo. Portanto, é alguém que foi aconselhado muitas vezes e já não ouve. Portanto, eu penso que, em suma, nesse nosso tema, o governo deve colocar 3 questões. O que é importante, o que é necessário e o que é urgente. É urgente começar a gastar bilhões de dólares em satélites que ninguém se beneficia? Não, não é urgente. É necessário? Também não é necessário. É importante? Não, também não é importante. Urgente é salvar a vida desse angolano, urgente é salvar a vida desse povo, do qual todos os membros do MPLA juraram defender. É isso que deve ser urgente para Angola.